Continuamos então a nossa leitura do livro Novos Rumos da Medicina. Já estamos então no volume 2. Livro esse escrito pelo Dr. Inácio Ferreira, nos dias em que ele era diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. Um lenço salvador. Mais uma enferma, cuja observação concretiza inúmeros ensinamentos, não só a nós mesmos, já acostumados aos casos de obsessão, mas principalmente à ciência médica dos seres humanos, que conta no seu seio milhares de cientistas apegados ao dogmatismo, às velharias dos antepassados, quando não os interesses materiais. Ainda está na lembrança de todos o desafio lançado aos médicos espíritas para a cura de cegos, coxos, aleijados, sob pena de atestarem com a recusa sua incapacidade profissional ou sua ignorância. Se esse desafio houvesse partido de alguém que se escudasse no interesse de elevar o nome da medicina, procurando aureolá-la ainda mais em suas finalidades, que é lenir dores, por termo às lágrimas, se houvesse partido de alguém que se escudasse em credenciais ou intenções verdadeiramente científicas e não deixasse transparecer em seu palavreado os interesses materiais, o enviado de religiões interesseiras acostumadas às lutas dos bastidores, teríamos entrado no campo com pouco saber, porém com muita experiência. Para começar, apresentaríamos também alguns casos, e o de hoje bem poderia ser um deles. Queríamos apreciar, ou melhor, queríamos presenciar os exames minuciosos praticados pelos mestres. Desejávamos ver os gastos astronômicos com os exames de laboratório, chapas radiográficas, apreciar a conta dos medicamentos gastos e o desempenho desses pseudo-sábios, sentindo a derrota por um mal em luta com a sua ciência e a sua aparelhagem. Quando se confessassem vencidos, entregariam essa enferma a alguns médicos, propositadamente escolhidos analfabetos, a fim de demonstrar-lhes que o espiritismo é a melhor terapêutica para a psiquiatria. Há vários meses, esta senhora, com 34 anos de idade, casada, tendo 6 filhos, vem sofrendo as consequências terríveis de um desequilíbrio mental. Sua família, numerosa e ainda consciente da união perfeita e sincera, lançou mão de todos os recursos precisos para minorar seus sofrimentos. Durante esses longos meses, nada mais tem feito do que peregrinar por consultórios médicos, sempre esperançada na ciência humana. Exames, radiografias, tratamentos, todos os recursos, enfim, acompanhados de divergências nos diagnósticos e respectivos métodos terapêuticos. Tudo em vão, pois seu mal foi progredindo cada vez mais, até que nesses últimos 20 dias passou a fase de fúria constante e agitação contínua. A família católica, aconselhada por leitores da Revista Internacional de Espiritismo de Matão, São Paulo, onde escrevíamos, os mais acompanhavam com carinho as observações que trazíamos à baila, na demonstração de boa vontade e sinceridade. Aconselharam trouxessem-na para este sanatório, onde foi internada vinda de São Paulo. Pela simples manifestação de seus atos, teria seu mal se enquadrado na classificação oficial, como sendo uma psicose maníaco-depressiva. Assaltada por um humor alegre, associação rápida de ideias, movimentação exagerada, inteligência aguçada, alegre, prazenteira, conversando com todos numa algarávia interminável, deixando transparecer memória e orientação pouco perturbadas. Leviana, falava de tudo, de todos, descrevendo mesmo com minúcias particularidades íntimas das amigas e conhecidos. Fala muito depressa, com gesticulação abundante, vive em movimentação contínua dia e noite, resistindo ao cansaço e às horas e aos dias que se escoam em sucessão contínua e imutável. Tem passado por fases de turbação da consciência, com fortes ilusões e alucinações, delírio violento, a ponto de ser necessário contê-la, por vezes, cerceada durante horas seguidas. Baseado em nossa experiência, recusamos não só exames de laboratório,
como também laudos médicos, dos quais não nos poderíamos utilizar para documentações de nossos trabalhos, ficaram assim arquivados pela consideração que ainda nos merecem os colegas com seus diagnósticos, prognósticos e terapêuticas. Notamos algo tratar-se de um caso de obsessão e, pelas características, obra de espíritos conscientes, maus e vingativos. Infelizmente, tivemos de lançar mão, logo de início, de alguns medicamentos para levantar as forças orgânicas, muito depauperadas. Medicamentos, todavia, não aconselhados pelos compêndios diversos e indicados para o diagnóstico oficial, e sim remédios corriqueiros para auxiliar a matéria na resistência contra o predomínio das entidades vingadoras. Somente 15 dias após o seu internamento, com o auxílio de médiuns dedicados, conseguimos, durante nosso trabalho experimental, falar com o espírito sofredor e que desde muito a atormenta, com seus fluidos impuros, saturando e alimentando o fogo dos sentimentos maus que foram seu apanágio em existências passadas. Seu esposo, a princípio, demonstrando grande compaixão pela companheira, não escondendo também as lágrimas que lhe caíam, contínuas, pelas faces, alimentava o desejo de ficar com ela, no sanatório, por se sentir incapaz de resistir à separação, e só se convence da inutilidade das suas pretensões após inúmeros conselhos e pedidos. Dada essa prévia explicação, eis o resultado de nosso primeiro trabalho experimental. A entidade incorporada manifestava ódio e rancor tamanhos que, durante os primeiros minutos, tivemos de suportar os piores insultos possíveis, com um palavreado basto de termos soezes. Pacientemente, deixamos que a entidade extravasasse em nós mesmos um pouco do veneno que a intoxicava, e só então, com palavras medidas, conselhos de não ferissem sua suscetibilidade, recorrendo a todos os meios possíveis em tal emergência, conseguimos que externasse sua mágoa, seus propósitos e, mais ou menos, as causas determinantes de a levarem a alimentar os desejos de vingança. Diz ele: nasci próximo do Sarre, quando essa região ainda estava sob domínio germânico, e só há pouco tempo fiquei sabendo da sua volta ao domínio francês. Quem sou? Um revoltado, vítima da covardia dos seres humanos. Fazia parte de um circo, trabalhando como artista em tríplice trapézio. Ainda moço, ao lado de inúmeros companheiros, corri toda a velha Europa. Casei-me com uma das componentes desse circo, companheira de trabalhos, e que havia ficado viúva com uma filhinha em tenra idade. Por essa criaturinha olhei como um pai desvelado, criando-a com todo carinho, aquecendo-a com o calor da minha amizade, tudo fazendo por ela, submetendo-a aos seus menores caprichos. Com o correr dos anos, foi se tornando moça, e apesar dos meus esforços, conselhos e exemplos, era com mágoa que presenciava seus atos levianos. Desobediente, irascível, amante das orgias e dos prazeres, imbuída de pensamentos de luxo e riqueza, perdeu-se e por maldade lançou-me o anátema vergonhoso, dizendo ter sido eu o causador da sua perdição. Desesperei-me com essa acusação torpe, com essa vilania que vinha manchar a minha vida e desonrar meus cabelos já grisalhos. Para vingar-me do seu cinismo, assumi a responsabilidade do ato que me imputava, e, havendo perdido minha companheira, passei a conviver com ela, para trazê-la sobre o ferrete do jugo mais forte. Por que fiz isso? Vingança, capricho, revolta. Já pressentindo o peso dos anos, revoltava-me com a ingratidão dos homens, mormente por parte daqueles a quem, diretamente, sempre auxiliava. A mão que se estendia pedindo meus favores, meus auxílios e benefícios, após tudo receber, era a mesma a se levantar depois para me esbofetear. Nessa mesma ocasião, tirei um verme do lamaçal e fiz dele um artista de valor, educando-o, preparando-o para a conquista dos aplausos da multidão, transformando-o em um dos clowns, ou seja, dos palhaços, mais notáveis da época. A idade já não permitia a mesma vivacidade e o mesmo golpe de vista para o meu trabalho no tríplice trapézio, e por isso aproveitava ainda minha força física em outras acrobacias, como a formação de pirâmides, levantamento de peso e etc.
Esse verme nojento, por mim tirado do lamaçal e que hoje é esposo dessa megera, em combinação com ela, pois se haviam tornado amantes, sem que isso fosse sabedor, por ocasião de um número de que representávamos, deixou-me cair, propositalmente, uma pesadíssima trave de ferro sobre a espinha dorsal. Gemendo de dor, fui para o hospital, como homem inutilizado para o resto da minha vida. Morri nesse hospital, sofrendo dores tormentosas, terminando por ficar prejudicado das faculdades mentais em consequência do traumatismo recebido. Livre de mim, passaram a viver juntos. Ele tinha-lhe verdadeira adoração, procurava dar-lhe todo o conforto possível. Mas gênio e irrequieto, sempre ávida de sensações novas, megera de pior espécie, deixava o conforto que ele fazia por lhe proporcionar e ia entregar-se aos elementos mais desqualificados, trabalhadores dos estábulos, com ele se chafurdando por entre as palhas e os estrumes. E esse palhaço, indigno, miserável, ingrato, por deficiência de escrúpulo, ria-se dos atos vergonhosos dessa mulher de circo. E esse crápula, esse indigno que procurava ganhar dinheiro por meio de um calção de Jersey para dar-se bem, sabia de sua vida e se fazia de cego. Tal mulher tem a lepra na alma a contaminar todo o meio com que convive. Ela é malvada, pervertida, traz consigo toda a podridão que se pode imaginar. Antes que ela fizesse mais vítimas, resolvi afastá-la da sociedade, para se atolar na lama e na podridão produzida por ela mesma. Admira-me seu esposo, que recebeu tantas humilhações, ainda vir aqui chorar, lamentando-se por seu estado. Ele foi o palhaço que riu, agora há de chorar, enquanto eu a esmagarei, como se esmaga um batráquio saído dos lamaçais. Pelo palavreado desse espírito, pode-se julgar o ódio e a sede de vingança que se acha possuído. Espírito consciente do seu estado, mau, vingativo, revoltado, com propósitos de vingança e já perfeitamente senhor da sua vítima. Adotamos, então, todos os métodos viáveis para atenuar o ódio e a maldade desse obsessor. Inteligente, desembaraçado, tinha réplicas prontas à primeira vista fundamentadas. Entre outros conselhos, pedimos-lhe refletisse, raciocinasse um pouco, esquecendo por instantes o ódio e a vingança. Eram dois fatores que não lhe permitiam divisar sequer uma réstia de esperança em dias melhores, além de fazer com que a satisfação que dizia sentir com o sofrimento infligido a ambos, e ela e ao marido, não passava de uma ilusão de seu espírito. Ilusão mais passageira, havia desvanecente como fumaça, e nós o dizíamos relativamente à eternidade que se apresentava à sua frente. Com muita dificuldade conseguimos convencê-lo disso e ficamos combinados que ele se afastaria por uns 20 dias. Ia pensar e voltaria, findo esse prazo, com a promessa de que chamaríamos o esposo da paciente, a fim de que, observando os dois, com melhor exame, com melhor análise e consequente raciocínio, ele reconhecesse a verdade das nossas assertivas. Quais medicamentos da terapêutica oficial seriam capazes de amparar tal criatura? Esse espírito, por si só, seria capaz de levar a termo seus desejos de vingança, transformando-a em um molambo humano a terminar os seus dias chafurdada na própria lama. Espíritos inconscientes do seu estado, geralmente, reconhecendo suas condições de desencarnados, se afastam espontaneamente das vítimas indiretas. Ao contrário, espíritos conscientes, maus e vingativos, não encontrando uma oportunidade oferecida pelas verdadeiras sessões espíritas, jamais abandonam a presa e desfiam toda a ciência oficial, encoraçada, embora, em sua sabedoria e em seus fartos recursos de exames, laboratórios e medicamentos. Alguns dias se passaram após essa sessão preparatória e a paciente não mostrava nenhum sintoma de melhora no estado de desequilíbrio mental. A princípio, julgávamos isso um fato natural comum nos casos de obsessão, após o consequente afastamento do espírito. Isso o doente ainda conservava, no subconsciente, fluidos que lhe desequilibravam o raciocínio e a razão, fluidos que só gradativamente vão desaparecendo. Todavia, o tempo necessário ao desaparecimento desses distúrbios comuns se estava prolongando demasiadamente.
15 dias após esses acontecimentos, em nova sessão experimental, inesperadamente tivemos a oportunidade de nos defrontar com mais um espírito obsessor da mesma paciente. Ao incorporar-se, demonstrou que teríamos de enfrentar, pois procurou maltratar a médium, rasgando-lhes parte da sua roupa, arrancando um cinto e batendo fortemente com os pés e as mãos. Fazendo valer nossa autoridade, pedindo melhor concentração, com bastante cuidado e diplomacia, conseguimos mais um pouco de luz para a explicação do estado da paciente, que continuava quase no mesmo. Era uma de suas antigas vítimas, procurando vingar-se da miséria moral, do cinismo, da hipocrisia com que cercava todos aqueles de quem podia tirar proventos, para saciar o gosto pelo luxo e pelo prazer. Quem fui eu? Perguntou o espírito. Basta dizer que jamais tive carinhos maternos, pois minha mãe abandonou-me quando criança, desviando-se para o caminho da perdição. Ainda menino, foi obrigado a toda espécie de trabalho, para não morrer à míngua. Trabalhei muito, sofri demais, aguentei muitas humilhações. Apesar disso, tinha amor à vida e disposição, pois era moço, livre e sozinho no mundo. Feito jovem, viajei muito, percorrendo vários países, mormente a Áustria, Sérvia e a Suécia. Fui à Pérsia, onde, dispondo de pequenas economias, guardadas à custa de privações e trabalhos, comprei tapeçarias para revender na Europa. Por desgraça, envolvi-me numa dessas noites alegres, num circo perto de Sarajevo, e gostei, como quase todo homem, de uma diversão assim. Fui procurado por essa mulher. Envolvido por sua sedução hipócrita, forneci-lhe toda a tapeçaria e vestuário precioso para modificar seus espetáculos. Pouco a pouco fui me emaranhando em suas artimanhas. E além de gastar todo o meu dinheiro como seu amante, ainda me foi envenenando em pequenas doses, lentamente, transformando-me num homem inútil, inválido, obrigado a gastar os últimos vinténs em busca de saúde, enquanto ela continuava naquela vida infame. Acabei recolhido a um hospital, pressentindo meu fim e minha ruína, morrendo aos poucos, testemunhando comigo mesmo o desmoronar de minhas ilusões e de meus sacrifícios. Agora hei de fazer com que termine também os seus dias, pendurada pelo pescoço em uma das traves de ferro dessas janelas. Noites deslumbrantes na minha Sérvia, oh, como voltam a recordação das festas, seus outonos. Sim, tudo agora se patenteia e se apresenta à minha lembrança. Quantos e quantos anos! Nas vésperas de partir pelo mundo, em busca de fortuna, após dançar a noite toda com minha noiva, ela me deu, como lembrança, um lindo lenço que trazia ao pescoço. Parti tristonho, magoado, porém alimentando o desejo ardente de trabalhar para que, quando voltasse, trazer aquele lenço repleto de moedas para a concretização das nossas juras de amor. Se eu pudesse encontrar aquele lenço. Oh, que saudade, meu Deus! Por que motivo só então lhe vieram essas recordações a ponto de se referir a elas com tanta saudade e tanto sentimento? Naturalmente, porque na vida espiritual, sua preocupação única era levar a efeito a vingança. Consequentemente, o véu negro do ódio e da vindita obscurecia os seus sentidos. Incorporado, voltado à matéria, embora em circunstância toda especial, revendo melhor e sentindo esse ambiente terreno, despertou sua materialidade e com ela sentimentos outros e recordações de fatos que viviam latentes no seu perispírito. Ante essas recordações tão queridas, o espírito que acabava de despertar no reconhecimento de um ser supremo derramou lágrimas sentidas, e nada mais confrange a alma da gente do que ver olhos derramarem lágrimas de saudades, pois elas atestam o sofrimento do coração. Aproveitando a circunstância, falando-lhe da noiva, do alento com que acariciou seus sonhos, da esperança e do que o embalou, do lenço que pretendera devolver cheio de moedas, e depois a lágrima da saudade do poder desse ente supremo que governa os mundos e as criaturas, bem capaz de fazer com que ainda fosse ao encontro de sua noiva, levando-lhe o mesmo lenço pejado de lágrimas, de arrependimento, de pedidos de perdão, moedas mais sublimes para reconstruir um castelo de felicidade perdida. Toda criatura humana guarda, no recesso do coração,
uma semente de sentimentos bons e que germina quando regada pelas lágrimas que destilam de uma saudade. Vai, entidade amiga e sofredora, e que Deus, em sua misericórdia infinita, te conceda a graça de reveres a noiva e também a nós, humanos, a graça de recebermos o lenço que o Espiritismo nos oferece, pleno, cheio das moedas dos seus ensinamentos, para que possamos com elas reconstruir o castelo da felicidade, tão carcomido por nossas próprias iniquidades. O obsessor inesperado de um resultado brilhante. Findo o prazo que havíamos combinado com o primeiro obsessor, chamamos o esposo da paciente, alegando que a sua melhora havia sido quase nula e o estado físico estava bastante decadente. Com isso, cumprimos a promessa feita ao obsessor, a obrigação perante a família, fazendo com que estivesse a par da marcha da doença, perante nós mesmos, com mais uma experimentação nesse terreno científico, com nossa orientação nesses trabalhos experimentais. Veio o esposo, aspecto abatido, contristado, barba enorme, demonstrando, no todo, piedade para com a esposa, porém, uma resignação patente perante os desígnios de Deus. Levamo-lo ao sanatório e só lhe permitimos ver a esposa de longe, através da fresta de uma janela que dava para o pátio, onde estava sentada, quase nua, rindo e falando sem cessar. Contemplou-a por instantes, olhos marejados de lágrimas, como único comentário, o produto da sua reflexão e do seu raciocínio, seja o que Deus quiser. Tivemos piedade do homem, mas nos sentimos satisfeitos, pois com aquelas lágrimas resignadas entregamos os destinos da companheira a um desígnio superior. Pressentimos o término de uma tragédia que se processava havia tantos anos. Nesse mesmo dia, ele voltou ao lar, levando nossas palavras de conforto e de esperança. Ignorava naturalmente todas essas tragédias. Para que sabê-las, ele acreditaria? Não sabemos. Duvidamos e, além de duvidar, nenhum resultado para ele teria o conhecimento dessas coisas, e para nosso campo de investigação seria prejudicial pelas dúvidas que nos acarretariam as sucessivas passagens nesse caso. No dia seguinte ao da sua partida, ansiosos pelo desfecho, organizamos nosso trabalho e assim, como havíamos cumprido o que tratávamos com a entidade obsessora, também ela foi sincera ao compromisso. Incorporou-se, proporcionando-nos a satisfação de ouvi-lo, o compromisso formal de se retirar, alimentada por novas esperanças e novos projetos. Quem vive como eu vivo, disse esse espírito, nunca poderá ser bem-vindo. Procuro definir esta casa, é a minha ideia física atual. Tenho presenciado tanta coisa aqui dentro que minhas preocupações antigas foram relegadas a segundo plano. Uma revolta surda contínua ainda alimentando meu espírito. Ela tem suas atenuantes. Todavia, parece que os sofrimentos contínuos trazem, como consequência inevitável, o enfraquecimento do ser. Não sou mais a potência de ódios que teve oportunidade de ouvir. Revoltava-me a lembrança dos tempos em que se riam, quando eu era um renegado, uma vítima de suas maldades. Gargalhavam, vendo o monstro em que eu havia me transformado. Felizmente, uma mudança qualquer se operou. Não é piedade. Esse sentimento não existe em mim. Creio que seja cansaço, um esforço, sofrimento que tornaram o meu ser mais maleável. Estou satisfeito em vê-lo assim, com essa barba, apreciando da janela o espetáculo por ela proporcionado no pátio, qual autêntico picadeiro. Sofri muito. Fui um monte de destroços humanos. Tem razão, meu amigo. Após seus conselhos, tive sensações esquisitas. Novas noções assaltaram-me o espírito. Sinto-me com coragem para reencetar a vida de outro jeito. Perdi a noção dos anos. Tomei parte como soldado naquela grande conflagração. Lutei como um herói. Esqueci a pátria, família, tudo, para viver mergulhado nesta vingança, concentrando todo o meu ser nesta rameira de estábulo, e a mais baixa, a mais infame das rameiras. Meu ódio está atenuado. Procuro convergir os sentidos para finalidades outras. Dentro desta casa encontrei amigos, bons amigos, dedicados e tolerantes. Não me arrependo do que fiz, ao contrário. A chegada daquele infame não deixou de me proporcionar alegria e satisfação. Porém, uma alegria diferente.
Procurei sondar-lhe o íntimo, procurando ver se sofria como eu havia sofrido. Tem razão, tem razão. Seu desespero jamais poderá ser comparado com o que eu sentira. Sei agora que há possibilidades de reencetar nova vida para esquecer os tormentos do passado, procurar assegurar as condições do futuro. Levei uma vida estúpida, vida de acróbata em um circo ambulante. Minha família não me educou para isso. Foi o destino que me arrastou para essa desdita. Enfim, tudo tem sua razão de ser. E, como dizem, expiei assim consequências do passado. Expiação essa que virá melhorar meus sentimentos. Sim, tinha razão. O ódio não faz felicidade, só serve para nos arrastar ao torvelinho do desespero, fazendo-nos esquecer o passado, empanando os sentidos, a fim de não vislumbrarmos as delícias que podemos usufruir para o futuro. Fiz tudo isso e nada valeu, apenas uma satisfação momentânea. Agradeço a todos que se mostraram tão complacentes comigo. Vou hoje mesmo. Retiro-me para nunca mais voltar. E só o destino poderá fazer com que nos encontremos um dia. Adeus. Os reposteiros do entendimento haviam se descerrado para este espírito que acabava de reconhecer e vislumbrar diante de si novas vidas, cadinhos pelos quais passaria, a fim de melhorar os sentimentos, a melhor prosseguir sua marcha ascensional. Daí por diante, durante 25 dias, as melhoras da paciente foram lentas, porém visíveis, dando-nos todas as esperanças de um restabelecimento rápido. Já não rasgava as vestes, apesar de manter gênio alegre, sempre rindo e falando. Já não mais vivia no isolamento, e sim nos quartos para convalescentes, entre as demais companheiras, sem que a sua atitude em nada perturbasse o ambiente e a marcha dos serviços da enfermaria. Novas roupas foram feitas e a família foi avisada da melhora há tanto tempo almejada. Após esses 25 dias de melhora contínua, de um momento para outro, todavia, voltaram todas as manias. Gritava, falava continuamente, palavras pornográficas, rasgar a roupa, roupa de cama, tudo, enfim, que encontrava a seu alcance, suscetível de se pôr, ela destruía. 3 dias e 3 noites passou com fúria tremenda, sendo necessário que fosse contida a força. Em novo trabalho, na terceira noite desse estado de inquietação, manifesta-se uma terceira entidade, contrariando tal incidente a todas as deduções errôneas que fizéramos, culpando as sombras anteriores, ou seja, os obsessores anteriores manifestados. Violenta, demonstrando grande revolta, assim respondeu aos primeiros conselhos. Disse o obsessor: é escusado, nada me convence, a coisa alguma fará com que desista dos meus intentos. Essa mulher é bandida, é ordinária. Deus? Não acredito em Deus. Sofrimentos e amarguras baniram-me de meu pensamento. Sempre esperei por esta oportunidade e agora que poderei fazer com que ela sofra pelo menos parte do que sofri. Querem me convencer de que devo desistir dos meus intentos? Não, nada me convence. Essa mulher precisa sofrer muito. Qual a razão deste ódio? Eu vivia em Berlim com a família. Era rica, tinha dinheiro, casas, propriedades. Ainda muito moça, me apaixonei por um rapaz. Ele era químico, pobre, e apesar dos protestos da minha família, casei-me com ele. A princípio foi tudo muito bem, eu era feliz. Algum tempo depois, fui envolvido pelas seduções dessa bandida. Chegou a tal ponto que ficamos reduzidos à miséria, pois ela era insaciável. Vestia-se com luxo espantoso, enquanto eu e meus filhos um trapo chegávamos a ter para vestir. Meu marido, arrependido, desgostoso, por não mais poder sustentá-la com o luxo que requeria, vendo-se abandonado, suicidou-se. Veio para mim a viuvez e a miséria, e só não morremos de fome e frio graças à caridade de uma tia que nos acolheu. Dó? Se ela não teve escrúpulos e consciência, que saiba agora o que significa sofrimento e tortura. Como encontrei? Foi um espírito de um padre que me avisou e que aqui me trouxe, dizendo que nunca mais vira os filhos. Falamos sobre a grandeza e a bondade de Deus que haveria de permitir esse encontro e talvez um instante em que mais necessitavam dela. Para isso, pedimos forte concentração e aconselhamos a orar em pensamento, por instante com o mesmo favor,
a mesma fé e a mesma esperança com que orava ao lado do berço dos filhinhos. E após um minuto de silêncio, a médium teve um tremor horrível enquanto gritava: eu vi, estará vivo ou morto? Jaime Silaik, meu último filho. Vi muita fumaça. E lá, meu filho? Deixei-o com 6 anos. Não, não, meu filho, não pode estar ali. Se é vivo, não pode estar entre alemães. Sai de lá faz pouco tempo. Saí de lá faz pouco tempo. Meus pais eram judeus. Sim, vamos lá. E desincorporou-se com grande dificuldade, deixando a médium demasiado abatida. Que se passaria? O último diálogo se havia dado com os espíritos amigos ao seu lado e que haviam conduzido a um campo de morticínio em que está transformada a Europa e onde estava naturalmente o seu filho. Não mais tivemos oportunidade de falar com essa entidade. Para quê? Tínhamos certeza de que o encontro com o filho representava o princípio de melhor entendimento, de melhor compreensão e, por conseguinte, nova era para a felicidade do seu espírito. Meus amigos, eu lembro que esse livro foi escrito no período da Segunda Guerra, do massacre judeu, não é verdade? Olha só, que coincidência essa. Continuamos a leitura. Mesmo após essas doutrinações, como consequente afastamento das entidades obsessoras, a paciente demorou a ficar boa. E isso por vários motivos. Primeiro, porque é, por si mesma, um espírito mau e revoltado, trazendo fortes taras psíquicas, não conformada com o meio em que vive e onde predomina a moral rígida de família, os exemplos dignos que os labutam por princípios honestos e irrepreensíveis. Seu próprio espírito revolta-se com tal método de vida, pois ainda conserva a lembrança do passado de orgias e leviandades. Segundo, porque vitimada por fluidos terríveis, onde imperava a vontade férrea de espíritos inteligentes, seu organismo não deixou de se ressentir muito, já existindo mesmo perturbações orgânicas a serem corrigidas. Faço eu aqui um comentário. Ela era uma pessoa que tinha essa tendência negativa. Então, quando esses obsessores se aproximaram dela, ela carregou tudo isso porque era próprio dela. Ela trouxe para ela o que ela já era. Ela atraiu para si as energias de que ela tem tendência. Por isso que fica difícil ela se libertar disso, porque a gente atrai aquilo que nós somos. Se uma pessoa boa passa por uma situação dessa, ela não absorve esses fluidos e, uma vez rompida a obsessão, ela se recupera. No caso dessa pobre mulher, isso não pôde acontecer. Continuando. Terceiro, porque mesmo após afastadas as entidades obsessoras, em grande número de casos, há necessidade da doutrinação do próprio espírito da paciente, refazendo-lhe a vontade, o equilibrando o raciocínio e a razão até então empanados, conduzidos por forças estranhas e inteligentes, ou seja, reforma íntima, ela precisa se reformar, mudar a tendência desse próprio espírito. Continuando, há necessidade de desintoxicar o perispírito, reconstituindo-o com melhores fluidos. Só não pode a medicina terrena entrar com seu auxílio, baseada em sua terapêutica, pois afastada a causa, podem-se anular os efeitos. Que faria a medicina oficial ante o caso dessa doente? Seria apenas a causadora de mais uma vítima de sua intolerância e incapacidade, por não aceitar, por questão dogmática, o auxílio que o Espiritismo lhe vem oferecendo mediante tantos casos e tantas manifestações. Dia virá, porém, em que a grandeza da terceira revelação se patenteará em toda a sua plenitude, entregando aos seres humanos a chave do laboratório do infinito para o seu deslumbramento e para a sua glória. Meus amigos, no dia em que as pessoas todas entenderem que a morte não existe, que nós só temos uma vida, nós temos uma única vida, dividida em períodos no plano espiritual e no plano físico, carregamos tudo o que fizemos em todas as vidas anteriores. Precisamos ir nos reformando. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo. Até mais.